pessoal, tudo bem? Estamos aqui no nosso segundo podcast, né? O podcast da saúde da SIC, que se chama Saúde em Pauta. Semana passada tivemos aí o prazer, né, no nosso último episódio, de conversar sobre centro de imagem com os representantes também do Hospital Pompeia, Ecosistema de Saúde. E hoje, muito bem-vinda, doutora Mariana Leão. É um nome em alemão, né? Mariana Leão Gutzen. Meu Deus, vou ficar só no Mariana Leão. Doutora Mariana, 15 anos de formada, né? É médica graduada pela Universidade Federal de Pelotas, oncologista clínica com formação na Santa Casa de Porto Alegre e uma especialidade que chama bastante atenção, que cada vez mais tem, né, relação com a oncologia, que é a especialidade em cuidados paliativos, né? Antigamente, quando nós apresentávamos cuidados paliativos, né, doutora, nós falávamos em terminalidade e hoje é muito distante disso, né? Então, seja muito bem-vinda. É um prazer a gente hoje conversar sobre um tema que tem tomado aí tanta atenção. Hoje é o maior custo, né, de saúde que a gente vê não só na nossa região, como o Brasil, como o mundo, que é a oncologia. Muitos novos casos, novos diagnósticos, né? E é uma área aí que tem crescido muito quando a gente cruza aí por caminhos que falam em inovação. Quando a gente fala em health techs, inovação, se pensa muito aí na oncologia como em breve termos um tratamento aí, quem sabe a cura de algumas áreas da oncologia. Então, seja muito bem-vinda para esse nosso bate-papo aqui. A Saúde em Pauta se comunica com empresários, com população, com todas as pessoas que realmente querem conhecer um pouco mais de saúde. Obrigada, Ney. É um prazer estar aqui. Agradecer ao Hospital Pompeia pelo convite, à SIC pela oportunidade. E é um prazer falar um pouquinho dessas duas áreas que eu trabalho diariamente, que são bem ricas de conteúdo para a gente conversar. Essa tua última formação, acredito, né? Cuidados paliativos, ela veio pós-oncologia. Pós-oncologia. Como que é, doutora, ligar essas duas áreas aí? Porque essas duas terminologias, esses dois temas tiveram uma mudança muito grande ao longo do tempo. Antigamente, quando nós falávamos que uma pessoa está com câncer, a gente ligava ela quase à terminalidade da vida, né? E hoje se vê uma sobrevida muito maior relacionado a, dependendo do tipo de câncer, dependendo do estágio do tratamento, diagnóstico, enfim, várias coisas. Mas aí tu faz as duas formações e uma termina também com a paliatividade. Como que é essa ligação, conviver com essas duas áreas? Acho que as duas áreas se comunicam bastante, né? Para a gente entender melhor, é importante a gente entender o que são cuidados paliativos. São, na verdade, uma abordagem onde a gente cuida dos pacientes com doenças crônicas, doenças potencialmente ameaçadoras da vida, doenças graves, mas não necessariamente no final da vida. Então, um paciente que tem um diagnóstico de uma doença, seja ela oncológica, cardiológica, de inúmeras áreas, que a gente entende que esse paciente vai viver muitos anos com essa doença e ter uma série de consequências relacionadas ao tratamento e à própria doença, esse paciente se encaixa em cuidados paliativos. Então, o paciente pode estar iniciando uma quimioterapia para doença oncológica e se beneficiar desse acompanhamento, dessa abordagem, onde a gente tem um olhar voltado para a autonomia do paciente, para as decisões que ele quer tomar sobre o seu tratamento, sobre a sua vida, um olhar para a dor, para todos os tipos de sofrimentos físicos, emocionais do paciente, da família, que são inerentes a esses diagnósticos. Então, eu acho que as duas especialidades casam muito, porque uma complementa a outra, né? Perfeito. E oncologia, né, doutora? Antigamente a gente tinha, eu sempre trago a palavra antigamente, mas assim, nós nos lembrávamos que existia casos e que eles eram inúmeros quando a gente chegava em outubro, né? E muito relacionado ao câncer de mama. Então hoje nós temos no Brasil aí grandes campanhas que se relacionam ao Outubro Rosa e ao Novembro Azul, né? Câncer de mama, câncer, enfim, também na questão do homem. Mas mudou muito isso, né? Hoje a gente percebe que existe muito mais informação sobre a questão do tratamento relacionado à oncologia. A gente tinha uma referência de um mês, agora nós temos uma preocupação quase que constante. A oncologia, ou os casos, ou em especial o câncer, vamos chamar assim, assume o primeiro posto das doenças mais incidentes e também de maior custo. Nesses 15 anos que a senhora vem trabalhando, vem trazendo conhecimento, o que tu percebeu assim dessa curva de mudança em relação à oncologia?
Sem dúvida, a oncologia é um problema de saúde pública, né? Onde a gente percebe cada vez mais diagnósticos, o aumento do número de casos. É multifatorial esse motivo, o envelhecimento da população, mais métodos diagnósticos que nos permitem, né, que a gente não tinha alguns anos atrás. A evolução dos tratamentos, então os pacientes vivem mais e com isso a gente precisa de novos tratamentos para outros momentos da doença. Então a gente vive esse momento assim da oncologia realmente de evolução de de toda a tecnologia que envolve a oncologia e esses meses, realmente, eles são fundamentais para trazer à luz dessas discussões, mas realmente, né, a gente precisa discutir e conversar sobre isso rotineiramente, para que as pessoas saibam de que forma elas podem prevenir, né, diagnosticar precocemente, que esse é o grande diferencial, né? Podemos afirmar ainda, doutora Mariana, que o maior, talvez o maior remédio, vamos chamar assim, no caso de um câncer, é a prevenção, é o diagnóstico precoce. Sem dúvida. Né? Principalmente relacionado a câncer de maiores incidência, né? A gente não é muito diferente de outras regiões do mundo, mas assim, câncer de pulmão, câncer de cólon, câncer de mama, o câncer de próstata, né? Eles têm ainda taxas de mortalidade muito altas. Né? E aí, obviamente, que a gente tem que trabalhar aí com características de poder o quanto antes ter o diagnóstico. Como que tá a jornada desse paciente? Tu percebe uma diferença? Um exemplo, uma mulher com câncer de mama, hoje você recebe estágios mais iniciais, existe uma possibilidade melhor, nós estamos tendo mais diagnósticos do que antigamente, que tínhamos talvez uma incidência de óbito maior, mais fatal, digamos assim. Acho que sim, acho que a gente recebe pacientes com diagnóstico mais precoce. Se a gente falar em câncer de mama, que tem muita conscientização, sim, mas infelizmente a gente ainda recebe pacientes já com diagnóstico com estadiamento, que a gente chama, né, mais avançado. Muito por desinformação, muito por medo de procurar, negligenciar os sintomas, acesso aos exames e as consultas, dependendo do cenário, da realidade do paciente, né? Então, acho que é um contexto, a gente ainda tem muito a caminhar. Muito a caminhar. Hoje, o histórico, a gente estava falando muito na jornada desse paciente, né? Então, independente do acesso dele. Eu quero acessar lá o centro de oncologia, seja via SUS, seja via privado, ou particular, ou por operadora de saúde, enfim, né? E que bom que a gente tem uma grande referência. Semana passada nós falamos muito por ter referências na nossa cidade, né? Muitas vezes a gente quer buscar fora o que nós temos aqui dentro, né? Em especial o câncer de mama. Né, que são enormes as campanhas, enorme o investimento. Essa conscientização. Fala um pouquinho para nós e para o público que nos escuta e também está aqui nos acompanhando, quais são aí as grandes tendências do câncer de mama, o que eu tenho que prevenção que eu tenho que fazer, fortalece isso para a gente hoje. Hoje a gente tem dois pontos importantes. A prevenção, então, que entram os hábitos de vida, né? Então, uma alimentação saudável, atividade física, né, manter um peso adequado, isso tudo, tentar gerenciar o estresse, né, da melhor forma possível, isso tudo entra na nossa prevenção. Além disso, o rastreamento e o diagnóstico precoce são pilares fundamentais. Então, segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, a partir dos 40 anos, as mulheres devem fazer os exames de rastreamento. O Ministério da Saúde é um pouquinho diferente, ele indica a partir dos 50, mas a gente já sabe que a partir dos 40 tem benefício das mulheres fazerem, né? Se é alguém com história na família, então aí tem que conversar com o seu médico e entender o momento ideal, porque algumas situações pode ser que precise iniciar antes ainda dos 40 anos, esse acompanhamento. Então esses são os pilares fundamentais, né? Os hábitos de vida e esse exame, que é um exame que hoje está bastante difundido, né? A gente tem diferentes locais, diferentes níveis de qualidade de exame, mas existe o exame, né? Que é a mamografia. Então, que a gente consegue fazer esse diagnóstico precoce, né? Existe ainda, né, um receio em fazer o exame de mamografia, né? Quais são os principais cuidados, as preparações? A queixa muito ela é relacionada à dor, né? Por uma compressão em cima de exame. Mas evoluiu muito isso, sim, né? Sim. Qual que é o medo que a gente pode aqui tirar, então, dessas mulheres e propiciar que elas busquem o exame?
É um exame que não exige jejum, não exige nenhum preparo anterior, né? E realmente é um exame que é mais a sensação ali de... A mulher fica posicionada em pé, né? E a máquina vem na mama e ela faz uma leve pressão. Então, não é um exame para ter dor. A gente sabe que existem pessoas com diferentes limiares de dor. Se já fez uma cirurgia na mama, pode ser que tenha uma sensibilidade prévia. Mas, em via de regra, é uma pressão leve, né? E, claro, nada impede que se é uma pessoa que tenha mais tendência à dor, conversa com seu médico, de repente toma uma medicação, mas não pode deixar de fazer o exame pelo medo, né? Tu trouxeste um fator importante aqui, que é a questão genética, né? Então, quando a gente fala esses casos, até me lembra uma falácia muito contemporânea, que todo mundo brinca assim, um tio meu fumou toda a vida e nunca teve problema no pulmão, não morreu disso. Em contrapartida, outra pessoa próxima ali, que fumou 2, 3 anos, aí acaba desenvolvendo. O que é o fator genético? O que é genética? De ter tido pais ou tios, talvez não numa linhagem primeira, mas próximo a mim, pode influenciar, porque tu falaste um ponto muito importante. Quem tem um histórico familiar, talvez não tenha que respeitar esses prazos, né? Não que exista prazo. Claro que sempre a gente vai se relacionar aos sintomas, mas eu tenho que talvez começar uma busca antes do tempo, né? O que o fator genético é tão importante aqui? A gente tem, às vezes, mutações familiares, então famílias com uma predisposição maior, porque tem realmente essa síndrome com uma mutação que a gente pode identificar, e outras na questão multifatorial, então, onde a história familiar soma um ponto aos outros, a outra exposição. Então, essa pessoa que fumou, mas que tem também alguém na família, mas que teve exposição no trabalho, então vai somando, ou a poluição, vai somando. Então, é uma doença multifatorial. A gente não consegue, assim, na maioria dos tipos de câncer, dizer que foi exatamente isso que causou. Sim. Né? Então... Até porque também não impacta tanto no desfecho, né? Acho que o oncologista ele vai muito mais na linha de vamos iniciar logo o tratamento, assertividade de tratamento, né? Mas não que os fatores genéticos e outros muitos hábitos de vida não influenciem. Né, doutora? Na verdade, hoje a gente tem alguns tratamentos voltados para essas alterações genéticas. Então, por exemplo, uma paciente com câncer de ovário que tenha mutação genética do BRCA, que é uma mutação familiar, já tem um tratamento que a gente age nessa via. Então, está evoluindo muito essa parte molecular, então isso... Perfeito. Então, em alguns casos a gente tem, sim, como tratar também focado na questão familiar. Ótimo, perfeito. A gente, comparando a nossa região, Caxias do Sul, né, principalmente também por essa questão de miscigenação, né, a gente tem várias raças aqui. Nós estamos paralelos aí ou iguais a outras regiões, Caxias, Rio Grande do Sul, Brasil, mundo? Como é que tu percebe aí nesse teu tempo todo, nessa grande carreira aí, a nossa realidade Caxias do Sul? É muito semelhante no que se refere às principais neoplasias. Então, quando a gente fala de mundo e Brasil, nos homens, próstata em primeiro lugar, né? E nas mulheres, mama. Em segundo lugar, pulmão ou cólon retal, né? Nos homens, ou cólon retal nas mulheres. Nesse aspecto, nós estamos muito parecidos. Nos primeiros lugares, nós estamos muito parecidos. A gente observa... uma incidência bastante importante de melanoma, né? Sobretudo pela pele clara, pela exposição, né, solar que sensibiliza nesses casos. Então, na região sul, a gente também tem uma incidência um pouco maior de tumores do sistema nervoso central. Então, a gente observa também Caxias nessa questão da região sul. Quando a gente compara, por exemplo, com os estados do norte e nordeste, lá eles têm mais cânceres de colo do útero. E que a gente acaba tendo, infelizmente ainda é prevalente, mas um pouco menos comparando. Perfeito. Então, um pouquinho de diferença tem, mas nos grandes grupos é mais ou menos a mesma incidência. Quando a gente sempre comparava, né, passamos muitos anos tendo o Outubro Rosa. Aí depois nós percebemos a necessidade de mostrar para os homens também que nós não seríamos diferentes, né? Mas ainda existe uma diferença na procura, na prevenção, no autocuidado. Como é que está isso hoje, homem e mulher, em relação à questão oncológica? Sem dúvida. É uma coisa, as mulheres acabam procurando mais, né? E a gente tem isso, né? Uma maior resistência dos homens, uma maior
dificuldade de procurar, muitos precisam ser empurrados pela família, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa diferença, assim. Doutora, percentualmente, assim, né? Acho que isso é um dado bem importante, assim, porque é impressionante como a gente, há muitos anos, e não só na oncologia, bate na tecla. Prevenir é melhor que remediar. Saúde não tem preço, mas ela tem custo, né? E alto custo. Visto que hoje a gente tem uma saúde pública que já não se financia mais, até uma saúde pública, inclusive municipal, onde a gente tem um aporte de recurso bem grande até do próprio município, e cada vez mais são novos casos, cada vez mais a gente tem filas que vão aumentando, né? Porque não é simplesmente em uma semana que eu resolvo todo um processo desses, existe um tratamento e tal, né? Então, assim, como que tu vê, assim, como que a senhora vê por um futuro as principais linhas de cuidado na oncologia? Porque prevenção, ela é importante, né? Então, uma pessoa chega hoje com um diagnóstico, ou para fazer um diagnóstico, ela chega, digamos assim, com 6 meses e 1 ano. Tem diferença de desfecho isso? Tem diferença sim. 6 meses do diagnóstico, isso, né? do diagnóstico. Que nesse tempo, invariavelmente, a maioria dos tipos de câncer, então, como é que as células do câncer se comportam, né? São células que se reproduzem aceleradamente, diferente das nossas células naturais, normais, né? Então, 6 meses e 1 ano, essas células, elas vão crescendo, se disseminando, saindo do lugar de origem. Então, por exemplo, da mama, indo para as ínguas dos linfonodos, da axila, as ínguas, que a gente chama popularmente, né? E dali elas podem ir para os órgãos, pulmão, fígado, cérebro. E aí a gente entra num cenário onde sim, a gente tem tratamentos, mas com uma perspectiva menor, uma perspectiva de controle de doença e não de cura, né? Então isso muda muito, né? Sim. Muito. Alguns temas que tu já tocaste aqui que eu quero chamar de novo, né? Hoje, quando a gente pega as principais tendências, assim, falando em oncologia, por incrível que pareça, elas deram mais visibilidade, mas não mudaram tanto, né? Então, por exemplo, diagnóstico precoce. Se a gente pudesse eleger as 6 aí, né? 5, vamos botar 5. Diagnóstico precoce, acesso aos cuidados de saúde. Né? Isso é muito importante. Eu acho que cada vez mais a população como um todo está tendo acesso aos cuidados em saúde, né? Conscientização e prevenção. Então, assim, quantas e quantas campanhas a gente tem relacionadas ao câncer de mama, ao câncer de próstata. Então, tu percebe hoje uma maior conscientização, uma maior educação da população em geral sobre a questão de autocuidado relacionado ao câncer? Eu acho que sim. Eu acho que a gente percebe mais informação. Acho que as redes sociais acabam ajudando nesse sentido, né? A gente tem mais conteúdo, mais disseminação. As campanhas. Então, na onda do Outubro Rosa surgiu Novembro Azul, surgiu o Março Azul Marinho, que é a prevenção do câncer de colo retal. Temos o Abril Roxo do colo do útero. Então, isso né, vai auxiliando, né, e disseminando a informação de quando ficar atento a algum sintoma diferente, quando buscar ajuda, que tipo de exame eu posso fazer antes, né? Perfeito. E aí, essa questão que tu comentou, assim, pouco mudou na prevenção e no diagnóstico, isso segue sendo uma bandeira dos oncologistas. E falando do outro lado, da outra ponta da oncologia, que aí após o diagnóstico, existe uma evolução enorme em termos de métodos de imagem, em termos de procedimentos cirúrgicos, de terapias mesmo, né? Então, a gente tem, como eu comentei, terapias voltadas para alguns tipos de mutações. Então, hoje a oncologia tem uma área muito mais de perfil molecular do tumor. Então, se eu estou diante de um paciente com um tipo de câncer, antes de definir o tratamento, eu preciso fazer toda essa avaliação. Né? Então, ter o exame de estadiamento adequado, ter o perfil molecular, dependendo do tipo de câncer, adequado, para daí sim poder definir melhor tratamento, saber qual é o prognóstico, né? Então, o que esperar desse tratamento. Então, esse outro lado mudou muito, né? Sim. Como é que... Pompeia é uma das grandes referências, né? Mas acho que no estado, até porque também tu tens uma formação muito forte na Santa Casa que investe um monte também, né? Foi o primeiro
é um dos primeiros lugares aqui de transplante de pulmão, mas também vem aí com linhas de reabilitação e tratamento oncológico muito grandes. Como é que tu percebe hoje, falando em termos de Caxias do Sul e a nossa região, sendo que Caxias do Sul atende seus 49 municípios, né, tem uma gama grande, em termos de exames na linha da oncologia? Como é que nós estamos posicionados no cenário, doutora? Caxias está numa situação bastante confortável. A gente tem hoje à disposição os melhores exames. Por exemplo, um exame bastante importante na oncologia, que é o PET-CT. Né? Então, é um exame que, em determinados tipos de câncer, ele é fundamental para definir o tratamento. A gente tem a mamografia, os aparelhos mais modernos, né? A gente dispõe de diferentes técnicas cirúrgicas, diferentes profissionais, diferentes especialidades. Os tratamentos oncológicos, dependendo, claro, de acesso, da forma de acesso do paciente, mas a maioria a gente tem à disposição aqui também. Ótimo. Quanto tempo tu trabalhas no Pompeia Ecosistema de Saúde? Quase 10 anos. 10 anos. Apresenta para nós, fala um pouquinho para nós lá do Centro de Oncologia de vocês. Então, falar do Pompeia é falar também de um lugar, assim, de afeto, porque tem muito carinho pelo hospital, foi o primeiro lugar onde eu vim trabalhar. E a gente tem, então, uma equipe multidisciplinar no Centro de Oncologia, né? Nós temos oncologistas, hematologistas, temos cirurgiões de todas as especialidades, então, proctologia, cirurgia oncológica, cirurgia de cabeça e pescoço, mastologistas, além de todo o arsenal de exames diagnósticos, né? Então, a gente tem, como eu comentei, o PET-CT, é o único local em Caxias que dispõe, né? Todos os outros, tomógrafo, ressonância, enfim. Acho que na conversa com o pessoal, a gente explorou bastante. Consigo explorar bastante a questão dos tipos de cirurgia, né? Então, uma equipe bastante focada, assim, e bastante preocupada com o paciente. Uma equipe multi, né? Agora, uma coisa importante que tu traz, né, doutora? De novo, né? O diagnóstico, e aí acho que é uma realidade bem tua, próxima, assim, né? O diagnóstico oncológico, você tem câncer. Ele deve ser muito duro, né? Não tenho a menor dúvida disso. Mas ele já foi muito mais frio, né? Porque ele estava relacionado diretamente ao tratamento. Né? Hoje não, hoje envolve toda uma equipe multidisciplinar de acolhimento dessa pessoa, porque não é só a pessoa que adoece, né? Como é que é essa abordagem lá no centro de vocês? O que vocês trazem também sobre esse olhar humanizado sobre esse paciente? Sabe que esse é um ponto super importante, assim, a equipe multidisciplinar, né? A gente participou agora no final de semana de um simpósio de gastrointestinal, onde o ponto-chave, reuniões multidisciplinares, discutir, né, o oncologista, o cirurgião, o radioterapeuta. E a gente tem ali no hospital as reuniões quinzenais, semanais ou mensais das equipes, onde a gente discute os casos. Então, a gente tem reuniões com a procto, com a cirurgia oncológica, com a cirurgia torácica, onde a gente, né, traz patologista, radiologista, radioterapeuta. A gente conversa ali e discute os casos para a gente ter a melhor abordagem, para a gente ter a melhor linha de cuidado. Além disso, o outro olhar, né? Porque o olhar do tratamento, mas também o olhar, mas o olhar ali, né? Do dia a dia para o paciente, para a família, né? Entender quais são os valores e as necessidades, né? Então, tem situações, assim, que são bastante penosas mesmo, né? Para quem vive esse diagnóstico. Então, acho que a gente conta com a equipe de psicologia, né? Nutrição, enfim, para o manejo dos efeitos colaterais. Existe um cuidado que existe ali no Hospital Pompeia, que é a enfermeira navegadora, onde a gente consegue trazer... Tem uma imagem aqui, né? Sim. Vamos trazer ela aqui. Aqui. Não. Ali, a enfermeira navegadora é uma enfermeira especializada em oncologia e ela acompanha a jornada do paciente. Então, desde o início do tratamento, fazendo uma primeira abordagem, depois um acompanhamento com ligações, né, e um contato para se antecipar algum efeito colateral, alguma intercorrência que possa acontecer. Depois também faz consultas e visitas. Então, esse olhar, né, falando também desse cuidado de preocupação com os sofrimentos trazidos pelo tratamento, a gente dispõe da touca, né, que passou já ali. Essa touca é pouco conhecida, assim, né, fora do meio.
Ele é uma touca, essa tecnologia que a gente tem ali no Hospital Pompeia é uma das mais eficazes, né? Comprovadas por estudos, assim. Então, alguns tipos de tratamento oncológico, sobretudo as pacientes com câncer de mama, a gente consegue utilizar no momento em que ela está recebendo a infusão da quimioterapia. Essa touca, ela vai a baixíssimas temperaturas, então ela previne, né, a queda de cabelo. Então, a gente tem resultados bem positivos. Que é um dos maiores medos, né? Quando está relacionado aí, principalmente ao câncer de mama, né? Além do sofrimento, da estética, o estigma, né? Porque a gente olha e a pessoa se sente assim, no momento que eu perdi o cabelo, todo mundo sabe que eu tenho... E falando parece uma coisa tão pequena, mas para quem tá vivendo todo esse sofrimento, é mais uma coisa, né? É mais um sofrimento. Mas é importante pontuar que não são todos os tipos que podem receber, né? Então... Agora, uma coisa legal, né? Que a gente tem visto muito hoje é falar justamente sobre... Tanto faz na questão do navegador, né? No navegador oncológico, na enfermeira navegadora, mas principalmente na jornada do paciente. E aqui, doutora Mariana, a gente fala muito para o público empresarial também, né? Que nos acompanha, que pode fazer uma inferência muito importante na vida, né? Porque... existem hoje muitos estudos, por exemplo, relacionados a bons desfechos oncológicos e espiritualidade. Não, aqui nós não estamos, né, duvidando de nada, mas a gente sabe que o melhor é um tratamento efetivo. Já falamos que prevenção é talvez mais do que 50% de todo o tratamento, né? Porque aí a partir de uma boa prevenção, de um bom autocuidado, tu vai ter um diagnóstico mais precoce, preciso, e aí a partir disso um bom tratamento. Mas existem talvez modelos mentais, vamos chamar assim para ser um pouco mais científico, e aí influencia muito a espiritualidade, de positividade, né, de acreditar, e isso faz parte de um ser humano como um todo, né? Mas por que toda essa fala? Nós estamos quase mudando, já invertemos quase a pirâmide, né? Hoje a tendência é que em pouco tempo nós tenhamos aí um público muito mais jovem há mais tempo, vamos chamar de idoso, né? Do que pessoas mais jovens. Antigamente a gente relacionava muito câncer a pessoas de mais idade. Hoje não, a gente está pegando casos até mais recentes. E esse público é um público que trabalha. É um público que tem as suas atividades. Hoje a gente não tem mais aquele público de 50, 60 anos para trabalhar. Muito pelo contrário. São novos emergentes para o mercado, tem novas funções, às vezes novas profissões, né? O que é esse ambiente de trabalho? O que um gestor onde compartilha do diagnóstico de um funcionário? Olha, eu tive um diagnóstico de câncer, ou meu familiar teve câncer e tal. Como é que é essa jornada, doutora? O que um empresário pode olhar e dizer assim, poxa, eu posso ajudar ela de alguma maneira? Né? Que sensibilidade que eu tenho que ter ali? O que vai acontecer os próximos passos a partir de um tratamento? Depende muito do tratamento, mas a maioria dos tratamentos que a gente que podem trazer essas dificuldades, eles envolvem efeitos colaterais, momentos de muita sensibilidade emocional, física. E nesse momento é fundamental uma rede de apoio, né? Então o paciente ter com quem ir nas consultas, né? Com quem acompanhar nos exames, no próprio tratamento. Então seja o próprio funcionário ou o seu familiar, né? Que exista essa sensibilidade de perceber que sim, esse é um momento onde ou o próprio paciente ou o seu familiar precisam estar ali, né? Acompanhando. Porque é muito difícil ir numa consulta, receber notícias difíceis, às vezes, sozinho. Então, falando dessa questão ali, né, de o que ajuda no tratamento, ter um suporte, ter uma rede, né, essa comunicação clara, assim, para que as pessoas possam... Porque nem sempre todas as empresas, elas têm suas unidades de saúde estruturadas, né? Eu chamo unidade de saúde, né, mas um bom SESMIT, ligado às vezes à própria operadora, que é a marca que está cuidando da empresa, né? Porque já caiu por terra eu contratualizar plano de saúde. Eu não contratualizo, eu contratualizo o cuidado para minha empresa, né? E aí quando a gente fala, obviamente, em tratamento oncológico, a gente está falando em grandes cuidados, que vai muito além só do clínico, é isso tudo que tu trouxe. De uma maneira geral, doutora, não sei se é possível, vamos tentar aqui. Câncer, principais sintomas que podem impactar a pessoa e que quem tiver ao redor tem que compreender e entender isso. Vamos começar pelo principal, câncer de mama. Câncer de mama, então a maioria das pacientes, em algum momento, tem uma alta chance de passar por quimioterapia. Então, quando em quimioterapia, vai se sentir mais fraca, menos disposta,
enjoos, né, muitas vezes, tem um período de queda da imunidade. Então, eu até comento com algumas pacientes minhas, né, que perguntam sobre a questão do trabalho. Nem sempre, dependendo do tipo de tratamento, é obrigatório um afastamento completo, né? Isso vai depender da tolerância de cada um, do esquema de tratamento, né? Tem uns mais debilitantes, outros menos. Mas, eventualmente, entender que podem acontecer faltas nesses dias logo após o tratamento, né? Isso, as necessidades de sair para as coletas de exames também, né? Então, isso ser levado em consideração. Casos mais clássicos, assim, vamos tentar trazer para um padrão, não existe um padrão, né? Mas a questão da coleta de exames, o que ela é? Mensal? Bimestral? A cada 21 dias, dependendo, em quimioterapia, a cada 21 dias, né? Vamos pensar assim, durante a quimioterapia, então, o paciente realmente precisou se afastar, né? Depois, no acompanhamento, a cada 3 meses, né? Precisa sair para as consultas e para essas coletas de exames. Depois vai espaçando à medida que... Tu trouxeste o novo cenário, que é o mês de março, né? Então, estamos falando de alguns sintomas, principalmente vamos compreender melhor o câncer de mama e o câncer coloretal. Então, câncer coloretal é um câncer altamente prevenível através da realização da colonoscopia, né? A partir dos 50 anos, hoje até se fala a partir dos 40, 45, uma colonoscopia anual. Entra também aquela questão, história da família, né, pode ser conversar com seu médico, pode ser que precise fazer antes. E esse exame é um exame excelente, onde a gente pode diagnosticar precocemente o câncer, ou até mesmo as lesões pré-cancerígenas, que em 10, 20 anos poderiam virar câncer, que são os pólipos, que ainda não são câncer. Isso é o que a gente realmente busca com a colonoscopia, porque aí é possível retirar e a gente vai estar realmente prevenindo. Mas ele tem um desconforto grande, que é pelo menos uns 2 ou 3 dias de preparo antes do exame, onde precisa ser feita uma dieta especial, né, uma limpeza do intestino. Então, pode ser que seja necessário nesses dias, para o exame, realmente um afastamento para poder passar por esse preparo, né? Sim. Câncer de colo de útero. Câncer de colo de útero é um câncer que infelizmente ainda não foi erradicado, porque ele é potencialmente erradicável através da vacina do HPV e dos exames preventivos do Papa Nicolau, né? Do citopatológico do colo do útero. Então, a gente esperaria que anualmente as mulheres fizessem esse exame, porém, ele é um câncer que, quando dá sintomas, geralmente já está bastante avançado, né? Então, a gente tem... Aí, falando dos sintomas do câncer mesmo, né? Dor local, sangramento, enfim. Esse é um câncer relacionado à perda de peso também? Não necessariamente. Não necessariamente. Tu comentaste que esse é um dos cânceres mais preveníveis. E por que ele não é prevenível ainda? O que falta? Ele está muito relacionado a acesso a exames? Está muito relacionado. A gente tem hoje a disposição pelo Programa Nacional de Imunizações do SUS, a vacina, né, para meninos e meninas de 9 a 14 anos, mas existe ainda muito atraso na busca pela vacina, preconceito, falta de informação. Então, ainda muito esse gap entre a faixa etária e os pais realmente levarem. E realmente a busca de ir anualmente, né, fazer o exame. Ela tem esse tipo de câncer, colo de útero, tem uma faixa de etária de, digamos assim, como é o câncer de próstata, acima de 40 anos, pela OMS, tem alguma coisa? Tem algum tipo de data de idade específica, não? De fazer o exame? Isso. Geralmente a partir dos 20 anos. 20 anos. As mulheres já em idade sexualmente ativa, né, também. Então, pode ser um pouquinho antes, fazer esse exame anual. E depois, até uns 60, 65, fazer o exame, né? Sim. Eu ia brincar que, bom, câncer de próstata é primeiro ir no médico, né? Sim. Para o homem aqui fica a dica, né? É tão importante quanto. E o câncer de próstata, aqui sim, a gente pode relacionar uma perda de peso, né? O homem talvez ele tenha uma representação mais forte com isso, né? Perda de peso, mas o que ele também traz de muitos sintomas? Geralmente,
perda de peso vai estar associado, na maioria dos cânceres, já com um estágio mais avançado. A gente começaria com sintomas urinários. Né? Sintomas de ardência para urinar, ou até mesmo de dificuldade para urinar, obstrutivos, que a gente chama, né? E é só pegando o gancho ali da questão do colo do cólon e reto, que eu acabei falando do exame, mas não dos sintomas da doença, né? Alterações do hábito intestinal, né? Que são fundamentais para ficar atento. Então, o intestino sempre funcionou bem e, de repente, começou a ficar mais lento, mais preso, ou, eventualmente, ter sangramento nas fezes. É bem importante procurar também, né? Câncer de pele, não melanoma? Câncer de pele é lesões de pele novas, né? Ou com bordas irregulares, assimétrico, ou que vai crescendo, ou que sangram, né? Então, é sempre estar atento a essas lesões, esses sinais na pele diferentes, né? E dentro de maior incidência, doutora, o câncer de pulmão. Aí abre um espectro enorme, né? Então, o câncer de pulmão, ele invariavelmente vai dar sintomas quando muito avançado. Então, tosse, falta de ar, tosse com raios de sangue, isso a gente já imagina se, né, sendo diagnosticado câncer de pulmão mais avançado. Então, hoje a gente tem muito forte a prevenção, né? Sim. Então, evitar o tabagismo é o carro-chefe da prevenção do câncer de pulmão. E a gente já tem, hoje em dia, estudos mostrando o benefício de se fazer tomografias de rastreamento para pessoas que fumam ou que fumaram no passado, para permitir, assim, um diagnóstico precoce. Porque se a gente aguardar os sintomas do câncer de pulmão, aí já pode ser bem mais tarde. Pode ser bem mais tarde. E aqui um ponto importante, né, doutora, é que não é só o fumante ativo, né? A gente tem muitos casos aí relacionados a câncer de pulmão de fumantes que nós consideramos passivos, né? Esses dias teve uma situação que é importante aqui, abrindo parênteses dentro do nosso podcast, mas ele é informativo em tudo. Os grandes casos que nós estamos tendo de bronquiolite, né? A gente tem uma incidência enorme de bronquiolite hoje. Esses tempos, conversando com a família, a mãe tinha um odor enorme de cigarro, né? E ela achava que isso não influenciava na saúde pulmonar do seu filho. E aí é sempre aquele histórico, né? Não, mas eu fumo lá fora, eu fumo na sacada. Mas quando vem, aí abraça, geralmente são crianças pequenas, vão no colo e aí acabam captando todo esse cheiro, né, essas substâncias de uma certa maneira também e absorvendo elas, né? Mas o câncer de pulmão, ele talvez seja um dos que nós abordamos há mais tempo. Lembra das antigas campanhas de cigarro que existiam, com cavalo, Marlboro e tudo, né? Isso hoje a gente tem, por mais que se venha imagens ainda, o hábito tabágico, ele não mudou tanto, né? Então o câncer de pulmão ainda ele é bem prevalente, né? Infelizmente, a gente vê, principalmente na nossa cidade, assim, bastante incidência de pessoas que fumam, né? Independente, eu falo sempre para meus pacientes, né? Não existe dose segura de cigarro. Ah, mas é só um. Não, é um cigarro. E esse cigarro, e essas substâncias que são inúmeras dentro do cigarro são tóxicas e elas modificam o nosso DNA. Então, eu diminui para um, mas eu continuo lesando meu DNA. Em que nível? Não tem como a gente saber, né? Então, o tabagismo passivo. O câncer de pulmão, é importante pontuar que ele não é só causado pelo cigarro, né? Sim. Mas mais de 80% dos casos é. Então, a gente preveniria ou evitaria uma grande quantidade. Entra também o tabagismo passivo, a exposição em alguns tipos de indústrias, em alguns tipos de metais ou mineração, né? Exposição ocupacional, que a gente chama, a própria poluição. Então, tem outros fatores envolvidos. Mas se a gente fosse colocar... Que também indicaria um alto índice de prevenção, né? Sim. Seria só diminuir consideravelmente, obviamente, interromper aqui o hábito tabágico. Mesmo que a gente saiba que existem municípios no Rio Grande do Sul que vivem à base da produção do tabaco, né? Doutora, uma coisa importante, assim, agora que a gente passou pelos principais, assim, ainda existem outros, né? Mas esses são os mais evidentes. O que diferencia na linha de tratamento? Vamos falar um pouquinho de tratamento. E não só esses dois, mas eu vou trazer duas linhas aqui, aí, por favor, explora com todo o teu conhecimento. Por que quimioterapia versus radioterapia, às vezes os dois, às vezes nenhum? O que dá a partir do diagnóstico? O que encaminha esses tratamentos? Porque muitas vezes as pessoas já vêm com esse
essa pré-ideia de dizer assim, é uma quimioterapia, é uma radioterapia, e hoje não. Justamente a gente estava falando aqui que a medicina vem evoluindo muito, existem terapias mais avançadas. Como que está essa questão hoje de tratamento? Então, a gente define o tratamento com 2 pilares, assim, né? O tipo histológico, que a gente chama, então, depois de feita ou uma biópsia ou uma cirurgia, esse material é encaminhado para análise de um patologista, onde ele olha e vê qual é o tipo de célula que tem ali. Porque o câncer de mama, ele pode ter diferentes tipos de câncer de mama, falando só desse exemplo. Então, vai depender da patologia e do estadiamento. Então, se ele está restrito na mama, se ele está na mama e foi para axila, ou se ele foi para outros órgãos. Então, é uma análise onde a gente tem que pegar essas diversas partes do quebra-cabeça e montar. E assim definir. Então, a gente vai ter situações onde vai desde tratamentos com menos efeitos colaterais até os com mais efeitos colaterais. Né? E às vezes eu comento assim com os pacientes, né? Que às vezes ficam na sala de espera conversando, né? Pode ser que a pessoa tenha o mesmo tipo de câncer, o mesmo local, mas o tratamento muda completamente, né? Então, não é o câncer de pulmão, é o câncer de pulmão com estadiamento tal, com tipo molecular, com tipo histológico. Então, Mas, de maneira geral, para entender, assim, a gente tem os tipos de tratamento, né? Então, a quimioterapia, que é aquela medicação feita na veia, injetável, né? Que geralmente é que tem mais efeitos colaterais, que traz os maiores estigmas da oncologia, perda de cabelo, a náusea, né, a sensação de fraqueza, queda da imunidade. A gente tem um arsenal de medicações via oral, então algumas com efeitos colaterais leves, outras com efeitos colaterais mais importantes. Hoje em dia existe a imunoterapia, que é um medicamento que mudou a história natural de uma série de doenças, né? Câncer de pulmão, melanoma, rim. A gente tem hoje em dia, assim, mama em alguns tipos. De maneira muito resumida, a imunoterapia seria... ela estimula o nosso sistema imunológico a agir contra a doença. Muito resumida, né? É bem mais complexo do que isso, mas... Então, a gente tem menos efeitos colaterais e bastante resultados bem positivos. Claro que já é uma medicação com custos bem mais elevados. Sim. Isso é mais ou menos no arsenal do oncologista. A radioterapia, ela é feita pelo especialista radioterapeuta. Então, é um tratamento, não uma medicação, onde a gente tem uma máquina e o paciente recebe a radiação naquele ponto. Então, é um tratamento mais focado para uma área determinada. Então, diferente dos tratamentos oncológicos, que geralmente vão agir em diferentes locais, né? Então, resumidamente, seria... A radioterapia, ela geralmente precede um tratamento cirúrgico ou não necessariamente? Não necessariamente. Não necessariamente. Por exemplo, o câncer de reto. A gente faz um tratamento pré-cirúrgico com combinação de radioterapia e quimioterapia. Em alguns casos, a maioria dos casos vai para cirurgia e hoje a gente até, algumas situações, prescinde de cirurgia depois. Então, depende. Na mama, sim, precisa ter feito a cirurgia da mama para... E aí, entrando na parte que a gente comentou dos tratamentos mais paliativos, a radioterapia entra também com enfoque de alívio de dor, dependendo do local. Então, tem também um arsenal grande a radioterapia. Bom, já que a gente usou várias vezes o termo jornada, aqui vamos continuar nele, né? Falamos em prevenção, em autocuidado, em diagnóstico, em tratamento. Vamos falar em alta, também tem toda a parte boa da oncologia, né? Sim. Um tratamento com uma alta terapêutica. Qual que é hoje as normas de acompanhamento? Quais são as normativas de acompanhamento desse paciente? Então, a gente começa o acompanhamento... Em muitos casos, 5 anos de acompanhamento pós-tratamento, onde a gente vai organizando os exames conforme o tipo de câncer. Então, se foi um câncer de intestino, tem os exames específicos do acompanhamento. Né? Aí a gente começa a acompanhar a cada 3 a 4 meses, depois a cada 6, depois a cada ano. Então, vai passando esse acompanhamento, né? Então, é um sinal de que o tempo... Porque a gente tem, dependendo do tipo de câncer, uma incidência de risco de recidiva maior nos primeiros anos, e que tende a ir baixando, né? Mas isso vai depender também do tipo de câncer. Então, cada paciente vai ter com o seu oncologista o entendimento ali do seu acompanhamento. E por fim, cura. Vamos falar de cura.
né, nesse mundo de tantas inovações. Hoje se pesquisa muito ainda em oncologia, né, doutora? E até tem aí algumas linhas que dizem que talvez algumas curas de alguns determinados tipos de câncer já poderiam aí estar sendo mais testadas, mas existe, a gente sabe, toda uma normativa para se fazer pesquisa em humanos, então não é bem assim, sai um medicamento, né? E até tem um ponto importante que depois eu quero te questionar aqui. O que tu vê mais próximo de uma cura hoje? Há pouco tempo lançaram que estavam muito próximos de uma vacina de cura do câncer, né? Qual deles tu vê que está mais desenvolvido em termos de pesquisa? O que mais se aproxima, talvez, aí ainda na nossa geração, de uma notícia boa dessas? A gente tem muitos casos de cura de câncer de próstata. A gente tem muitos casos de cura de câncer de mama. Câncer de intestino é altamente curável. Até o próprio câncer de pulmão, hoje a gente tem casos. Mas é ligado de mãos dadas com o diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce, né? Invariavelmente é isso. Então, a gente precisa desse diagnóstico no início para poder falar de cura nesses casos, né? Perfeito. Doutora Mariana, pandemia, né? A gente não precisa mais falar pós-pandemia, porque já faz quase 3 anos, né? Então parece que a gente não quer esquecer aquele tempo. A pandemia em especial, ela modificou o curso da oncologia, do câncer, né? Em especial do câncer, assim, ou ela simplesmente foi um atrapalho no sentido de diagnósticos mais precoces, porque as pessoas não tinham acesso, né? Naquele momento a gente estava decidindo quem iria sobreviver, quem não iria, ocupar um leito hospitalar, estava muito ligado a uma doença que até no primeiro momento se achava que era pulmonar, depois se entendeu que era sistêmica, né? Mas, de uma certa maneira, ela modificou um pouco os casos, porque ela aumentou os casos, a cronificação dos casos, né? O que foi esse cenário pós-pandêmico? O que a pandemia atrapalhou mais aí na oncologia? Eu acho que ela atrasou muitos diagnósticos, né? As pessoas com medo, mesmo depois daquele boom dos casos, de ninguém podia sair de casa, não tinha como ter acesso mesmo à saúde, exceto nessas situações, atrasou muito. Então, por exemplo, ali no Hospital Pompeia, a gente continuava atendendo os nossos ambulatórios, nossos pacientes durante a pandemia, porque isso não podia parar, mas chegavam muito menos casos novos. Então, as pessoas ficavam com medo de procurar os exames, ia nas consultas. Pacientes que vinham em acompanhamento abandonaram o acompanhamento. E teve pessoas que seguiram nessa linha, sabe? Então, a gente ainda tem um certo, não tanto agora, mas ainda tem, assim, um certo atraso por isso. Eu acho que mudou muito a cultura do que era pré-pandêmico. Assim. Eu acho que atrasou muito, as pessoas ficaram com muito medo, né? E aí depois até retomar, né? E aí a gente às vezes vê pacientes, nossa, fiquei 2 anos sem vir, nem me dei conta que passou tanto. Porque com a pandemia, sabe? E aí, às vezes nisso, recidivas, recorrências, né? Então, ou diagnósticos muito tardios. Sim. Ou até mesmo vivi experiências de pacientes com medo de fazer o tratamento, né? Por não querer estar no meio do hospital, enfim, né? E um ponto importante que eu só quero acrescentar que a tua fala, doutora, que tu trouxeste principalmente no câncer de colo do útero, né? Que é extremamente prevenível pela vacina. Mas a pandemia deixou uma cultura que vacina, não vacinar pode ser uma opção, né? E aí a gente tem, por exemplo, agora a gripe inverno chegando, a gente tem históricos de gripe enorme, nós não temos um percentual baixíssimo da população vacinando, né? Então, isso impactou também a questão do câncer. Sem dúvida. E esse é o lado que eu vejo, a gente vê as redes sociais nos ajudando muito, que a gente falou antes, né? Mas, por outro lado, também nos trazendo desinformação. Aquela informação rápida que vem no grupo de WhatsApp, sem muito buscar se teve ou não... se tem ou não uma evidência para estar passando aquilo adiante. E eu percebo, às vezes, as pessoas com um pouquinho mais de idade, assim, se influenciando muito por essas notícias. E então, tenho certeza que isso impactou, né? Porque a questão da vacina, a questão dos exames, às vezes até de tratamentos, a gente acaba vendo, infelizmente. Mudou muito a cultura, né? A ponto de a gente achar que vacina, ela pode levar ao óbito, ela não é prevenível e ela é a maior fonte de prevenção, né? Sim. Por isso que, senão, teríamos aí incidência de doenças bem mais simples, né? Muito agravadas aí, com certeza, né? Doutora, e sobre o Pompeia? Fala um pouquinho para nós aqui sobre esse centro de oncologia de vocês, né? Ele está muito ligado ao CDI lá, né? Então, fala um pouquinho para nós aqui.
A gente tinha comentado sobre o PET, acho que até tem uma imagem do PET ali, né? Passar um pouquinho aí, né? Porque esse é um exame, o grande diferencial do PET é que ele, a gente fala, né, brilha as lesões onde tem o câncer, né? Então, nos permite, em algumas situações, um estadiamento, que é aquilo que eu comentei para a decisão do tratamento, um estadiamento muito mais preciso, né? Dependendo do tipo de câncer, né? Tem que ser bem indicado esse exame, mas é um exame, uma ferramenta excelente, né, para oncologia. O mamógrafo que a gente comentou, né, ele é bem mais moderno, bem menos assustador. Sim. Né, quando... Aqui tem muito aquela questão que a gente comentava sobre o câncer de mama, né, sobre questão da compressão, do dolorimento em relação a isso, né. Hoje até foi falado um pouco isso, né. Aqui sobre a mamografia, né? Digital bilateral, a mamografia digital como a senhora apresentou. Isso, que são as tecnologias que tem lá no CDI, né? Hoje empodera muito mais a decisão do médico e exames mais qualificados, assim. A gente daí tem muito mais precisão nessa questão, né? Estadiamento diagnóstico, para poder escolher o tratamento ideal, né? A touca que tu comentaste, né? A Paxman, isso? É dentro do centro? Sim. Isso? Dentro do centro. Enquanto tá recebendo a quimioterapia, ali tem aquela fotinho ali que dá bem pra ver, né? A paciente tá fazendo a quimioterapia e tem que ser durante o momento que ela recebe. Aqui a gente tá falando de quimioterapia em ciclos, né? Sim. Ciclos, né? Isso perfeito. A cada 21 dias, semanal, depende do protocolo. O navegador oncológico, doutora, que tu abordaste muito bem, né? Essa visão multidisciplinar cada vez mais forte na saúde, né? Ajuda e apoia qualquer diagnóstico, né? E a importância. Eu acredito que em pouco tempo a gente não vai mais estar relacionando o câncer a 2 meses específicos, apesar que é importante a gente ter marcos, né? A humanidade precisa de marcos, né? E a saúde não é diferente. Esses marcos são importantes, assim, do Outubro Rosa e do Novembro Azul. E aí, quando a gente fala, às vezes, em saúde empresarial, doutora Mariana, são os momentos que as empresas mais aderem. Mais engajam, porque aí eu faço muito trabalho interno, principalmente em empresas onde eu tenho um grande volume, né, no caso do Outubro Rosa de mulheres, então geralmente existe uma conscientização maior aí, né, provavelmente nesses meses aí ter chamado bastante a palestra, a conscientização. Sim, né? É importante porque às vezes até mesmo a gente na rotina do dia a dia, né, quando vê, passou. Esqueci dos exames. Então, ter aquele mês ali onde está todo mundo falando também faz lembrar, né? Disso. Então, acho que é super importante, sim. É super válido, né? A gente sempre acha que a doença ela tem um distanciamento da gente, né? É sempre o outro que pode ter, então eu indico para o outro, mas eu nunca me enxergo, né? Dentro das características mais simples, eu tenho a idade compatível com o exame, então eu tenho que buscar o exame. Se eu tenho um histórico, eu posso antecipar isso, né? Isso independe se eu tenho o acesso que eu tenho ao plano de saúde, ao acesso à saúde, né? O acesso aos exames. Os encaminhamentos que vocês recebem pelo centro no que tange SUS, né? Como que é feito esse encaminhamento para vocês? Ele é via a unidade básica de saúde, né? Então, em muitos casos, a gente tem que... a gente recebe pacientes, a maioria das vezes, já com o diagnóstico ou altamente suspeitos, né? Então, vem através do encaminhamento do médico da unidade básica. Perfeito. E o Pompeia continua em estudo, né? Tivemos aí a presença das nobres doutoras aí no Congresso de Oncologia, o 26º Congresso Brasileiro de Mastologia em Porto Alegre, né? O Brasil é uma referência também em pesquisas nessa área aqui, né? Sim, congressos, né? E esse é um exemplo das nossas mastologistas ali prestigiando o Congresso Brasileiro e toda a nossa equipe, né? Sempre tem alguém em algum congresso buscando uma formação, buscando uma... Porque hoje em dia, né, é impossível não buscar, né? A informação está surgindo a cada... surgindo, né? Perfeito. Doutora, eu preciso de uma palhinha antes que a gente vá finalizando, né? Já passou quase 1 hora aí da nossa conversa. O podcast voa aqui quando a gente tem assuntos interessantes. Mas a gente tem que falar um pouquinho de paliatividade. É uma palhinha para o próximo podcast. A gente vai falar sobre de pauta, vai falar com certeza em paliatividade. Paliatividade não é terminalidade, né? Tu fizeste uma breve introdução sobre isso. Mas e a cultura?
relacionado à paliatividade? Porque muitos cenários se fazem em torno desse paciente, né? Talvez muitas pessoas não conheçam, mas chega um determinado momento da jornada desse paciente que se direciona, olha, agora vamos iniciar um tratamento paliativo ou não, né? Como que é esse contexto, doutora? A gente ainda tem muito preconceito, né? Muita desinformação, muito medo de, então o paliativo não tem mais o que fazer. E não é isso, né? Como eu comentei antes, é uma abordagem onde a gente cuida disso, né? Desses sintomas e sofrimentos físicos e emocionais, independente do momento da jornada que a gente falou tanto, né? Então, pacientes que diagnosticaram uma doença já mais grave, né, mais avançada, mas sim com perspectivas de tratamento. Cuidados paliativos não excluem o paciente de receber o tratamento, né, e coloca o paciente como protagonista do seu tratamento. Então, eu passar uma informação clara o suficiente para que ele entenda o diagnóstico, o que esperar da doença, quais são os tipos de tratamento, e juntos a gente decida, claro, entrando a questão técnica, o médico tem a parte, né, dos tratamentos, mas eventualmente existem situações onde o paciente, né, quer participar dessa decisão, não, quero entender qual é o efeito colateral. E isso é o olhar do cuidado paliativo. Isso que eu acho tão lindo no cuidado paliativo. Porque, na verdade, o paciente é o protagonista disso tudo. Disso tudo que a gente falou, né? A jornada, o exame, quem está passando por isso tem que ser colocado como protagonista. Esse é o valor fundamental dos cuidados paliativos. Então, a gente tem muito, sim, a oferecer para um paciente, mesmo que em cuidados paliativos. Ótimo. Nós vamos deixar essa palhinha para um próximo Saúde em Pauta, né? Porque esse assunto é longe. As instituições hoje de saúde têm investido muito em equipes, né, de cuidado paliativo para justamente, muito bem como tu falaste, mudar esse preconceito que se tem, né? E o tomador de decisão, às vezes, não é o paciente, né? Na maior parte das vezes não consegue ser o paciente, né? São as pessoas ao redor e aqui não cabe avaliar se está certo, se está errado, porque cada um sabe o momento que está vivendo, né? Mas é um assunto aí que a gente precisa abordar, sim, né? Porque, como a gente comentou, nossa população hoje envelhece, nós temos uma expectativa de vida prolongada, né? Vamos viver mais, que possamos viver com qualidade de vida. Isso tem tudo a ver com a oncologia, com a paliatividade, né? Com autocuidado, com bons hábitos de vida. Como mensagem final, doutora Mariana, uma última pergunta, eu teria mais muitas, nós vamos terminar por aqui. Qual o impacto de uma vida saudável, não para evitar, mas para ultrapassar bem as doenças? Sem dúvida, a gente tendo uma vida saudável, a gente vai chegar na idade que a gente tanto quer chegar, porque todos nós queremos, né, viver muitos anos com qualidade, né? Então, ter uma vida saudável, gerenciar o estresse, fazer exercício físico é fundamental, é inegociável o exercício físico, alimentação adequada, esses pilares básicos, né, momentos de lazer, entrando na questão do gerenciamento do estresse, vão nos trazer uma qualidade de vida atual e nos permitir, né, ter esses anos com mais saúde, que é o que todos nós queremos, né? Saúde e qualidade de vida. Perfeito, então tá. Muito obrigado, doutora Mariana Leão, né, nossa médica aqui do Centro de Oncologia do Hospital Pompeia Ecosistema de Saúde. Hoje então falamos, né, no Saúde em Pauta de Prevenção ao tratamento personalizado aí com muita informação de qualidade. Muito obrigado. Obrigada, foi um prazer. Muito obrigado.